E aí, pessoas, aula sobre função do primeiro grau. Algumas propriedades dessa aula aqui, a gente está fazendo ela a pedido do professor Márcio. Ele deixou um comentário lá no Face pedindo uma aula sobre isso daqui, função do primeiro grau, umas propriedades, uma aulinha curta. Então vamos tentar explicar isso daqui dentro do tempo que ele pediu. Então a função do primeiro grau, ela tem essa carinha aqui, ó. Y igual a ax mais b. Então vamos entender a função de cada um. O que é esse A aqui? Esse camaradinha, ele é o coeficiente angular. Qual é a função dele? A função dele é dizer qual é a inclinação da reta. Inclinação. É ele quem fala a inclinação da reta. Se está muito inclinada, se está pouco inclinada. Daqui a pouco a gente vai ver alguns exemplos com essa inclinação. Mas o que você precisa saber por enquanto é que o A é o coeficiente angular e que ele diz a inclinação da reta. Além disso, ele vai falar para a gente se essa reta ela é crescente ou se essa reta ela é decrescente. Certo? Então ele fala a inclinação dela e se ela é crescente ou se ela é decrescente. E eu tenho esse outro camaradinho aqui, o B, chamado de coeficiente linear. E o que o coeficiente linear ele fala para a gente? Ele basicamente fala para a gente onde que a reta, onde que ela corta o eixo Y. O que ele vai falar para a gente é isso. Então, o B é onde ela corta o eixo Y. Então, a gente tem aqui, ó, eu fiz aqui 6 quadrinhos, separei aqui na parte de cima o coeficiente A, na parte de baixo o coeficiente B, para a gente ver o que acontece com o gráfico quando cada um desses valores é positivo, quando cada um desses valores é negativo e quando cada um desses valores é zero. O que acontece com o gráfico quando eles assumem esses valores? Então, vamos ver. Ó. Quando o A é positivo, eu sei que ele me diz a inclinação e se a reta é crescente ou decrescente. Então, se o A é positivo, eu vou ter aqui uma reta crescente. Então, o A positivo, ele nos diz que essa função ela é uma função crescente. Certo? E se o A for negativo? Ó, se o A for negativo, então eu vou ter uma reta assim, ó. Quando o A é negativo, essa minha função ela é decrescente. Certo? Então, o A positivo, função crescente. A negativo, função decrescente. E se o A for zero? Bom, se o A for zero, a gente vai ter o que a gente chama de função constante. Vai ser uma reta horizontal. E essa reta horizontal vai dizer para a gente o seguinte, não é uma função do primeiro grau, certo? Porque se o A for zero, 0 vezes x vai dar zero. Eu deixo de existir essa primeira parte aqui, ó, que é justamente o que me diz que a função é do primeiro grau. Porque a minha função do primeiro grau lá, ó, f de x é igual a ax mais b. Eu sei que ele é do primeiro grau porque o expoente aqui do x é 1. Se eu falo que esse camarada aqui é zero, eu vou ter 0 vezes x, que dá zero. Essa parte some. Eu vou ficar só com quem? Só com b. Por isso que ela é constante. Para qualquer valor de x que eu coloque aqui, o valor de b é o mesmo. Então, ela é constante, certo? Eu não tenho a parte a, eu não tenho esse valor do x aqui, ó. Então, independente do valor, vai ser mesmo, sempre o mesmo referencial. E o b não é onde corta o eixo x? O B não é onde corta o eixo Y? Pode falar besteira, Wagner. O B é onde corta o eixo Y. Então, ela vai vir aqui, ó, de onde corta o eixo Y, e vai fazer uma reta horizontal, certo? Então, isso daqui não é função do primeiro grau. A gente vai falar que essa daqui é uma função constante. Ela é uma função constante que não é do primeiro grau. Não é do
primeiro grau, certo? Não é do primeiro grau. Agora vamos analisar o B. Quando o B é positivo, o que isso significa? Bom, isso significa que essa minha função, ela corta o eixo y na parte de cima, certo? Ela passa, vamos ver se cabe aqui. Ela passa acima da origem. A origem é o encontro aqui, certo? A origem é o encontro dos dois eixos. Aqui é a origem. Então, se o B é positivo, significa que ela corta o eixo y acima da origem, certo? Eu fiz assim, mas poderia ser assim também, que eu estou analisando só o B agora, né? Então, significa que vai cortar o eixo acima da origem. Se o B for negativo, vai significar que ela vai cortar esse eixo abaixo da origem. Abaixo da origem. Esticar ele aqui. Vai cortar o eixo y aqui embaixo, ó. Então, ele vai cortar o eixo y abaixo da origem. Certo? E se o B for zero? Se o B for zero, aí ele vai passar exatamente na origem. Então, se o B for zero, a gente vai falar que essa função contém a origem. Contém a origem. Certo? Então, recapitulando. Se o A é positivo, a minha função ela é crescente, ó, ela sobe. Ela vai subir. Se o A é negativo, ela é decrescente, ela está descendo. Se o A é zero, não é função do primeiro grau, é uma função constante. Se o B é positivo, então ele passa cortando o y acima da origem. Se o B é negativo, ele corta o y abaixo da origem. E se o B é zero, ele vai conter a origem, vai passar exatamente no zero, certo? Vamos ver aqui um exemplo. Então, vamos ver alguns exemplos aqui de função para a gente entender aquela teoria que a gente já viu. Então, vou colocar essa função aqui, ó. f de x igual a 2x mais 6. Ó, o 2 é maior que zero, ele é positivo, né? Ele é positivo, então olha a retinha verde aqui, ó, ela está crescendo. E o 6 é o coeficiente linear, onde ele corta o eixo y. Olha lá, está cortando o eixo y exatamente no 6. Certo? Então, a gente viu, ó, o A é positivo, a reta é crescente, e o 6 é onde corta o eixo y, está lá. Vou colocar outra função aqui. Y igual a menos 3x menos 3. Ó, o A é menos 3, o A é negativo. Se o A é negativo, então a minha função ela é decrescente. Olha a retinha descendo. Ó. Lembra que a gente vai olhar essa reta da esquerda para a direita. Então, da esquerda para a direita, ela está descendo. Além disso, o B, que é o meu coeficiente linear, é menos 3. Então, olha lá, está cortando o eixo y em menos 3. Certo? Agora, um exemplo que o B é zero. Só a função y igual a 4x. Ó, tá vendo que ele contém a origem? O A é positivo, então a minha função é crescente. Ó, a retinha está subindo, da esquerda para a direita ela sobe, os valores de x aumentam aqui, ó. Ela é crescente e ela contém a origem. Por quê? Porque ela não tem o valor de b, ela é só 4x. O valor de b é zero, então ela contém a origem. Agora, se eu não tiver o A, se eu tiver só o B, então está aqui, ó, y igual a 2. Ó, o que acontece? É uma reta horizontal, onde todos os valores de x estão ligados ao mesmo valor de y, que é o 2. Por quê? Porque essa função ela não tem o x, né? Então, ela é constante, ela é uma reta horizontal. Então, ela não é uma função do primeiro grau, ela é uma função constante, certo? Então, a gente tem aí um exemplo com A positivo e B positivo, um exemplo com A negativo e B negativo. A gente pode fazer outra aqui também, ó, com dois valores diferentes. Ó. Deixa eu ver se ele vai aceitar uma função aqui.
y igual, vamos colocar o A positivo, 3x, e o B negativo, menos 6. Olha lá, ó. O que acontece? Está cortando lá no menos 6, ó. Certo? E se eu fizer aqui outra com A negativo, ó, y igual a menos 4x e o B positivo, mais 12. Ó, ela é negativa, então ela está descendo, olha lá, ó, a retinha cinza aqui está descendo. E está cortando, onde que está cortando o eixo Y? Vamos lá no eixo Y, lá em cima, ó, está cortando no 12, certo? Então você tem aí exemplos de todas as funções para a gente estudar quando que sobe, quando que desce, certo? Valeu, um abraço.